Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Essa é a primeira aula gravada que a gente está fazendo e só para reforçar, eu estarei disponível no horário da nossa aula habitual. Então, o intuito da gente estar gravando essas aulas é para que possa facilitar o acesso para as pessoas que não têm o acesso diretamente ao Blackboard, está acontecendo algum problema de acesso, e também para que a gente possa lutar um pouco contra a instabilidade da internet, né? Então, eu preferi fazer por esse caminho, primeiramente falando e gravando sobre as nossas videoaulas, e no momento da nossa aula eu estarei disponível juntamente com vocês, né, sincronicamente, para esclarecimento de dúvidas, resolução de exercícios e assim por diante, tá bom? Então, espero que vocês estejam me escutando bem, né? E aí vá anotando suas dúvidas, para que no momento oportuno, posterior, a gente vá esclarecendo, tá? Então, a nossa aula de hoje, ela fala sobre o comportamento ou condicionamento operante de Skinner, tá? Então, só para a gente se lembrar ou relembrar algumas coisas que a gente tem visto, tanto em sala de aula, quanto desde o semestre passado, quando vocês tinham a disciplina de História da Psicologia, para podermos falar sobre o behaviorismo radical, é importante a gente entender todo o desencadeamento do processo histórico que a psicologia, enquanto ciência, ela foi se firmando, tá? Então, inicialmente, e aqui é só uma revisão para que a gente possa estar adentrando mais profundamente em relação aos conceitos de Skinner, quando a gente falava sobre, ou se questionava sobre a mente, sobre consciência, sobre comportamentos, ou os aspectos ou construtos que a psicologia, de maneira geral, ela estuda, inicialmente partia da curiosidade, do senso comum e das raízes da filosofia. A psicologia ela se tornou ciência quando Wundt, na Alemanha, em 1879, a partir da metodologia experimental, ele conseguiu fomentar que alguns construtos que antes tinham essa raiz filosófica, eles poderiam ser mensurados, tá? Então, foi a partir da metodologia experimental que conseguimos verificar, né, quantitativamente mensurar alguns aspectos que a psicologia ela passou a ter como seu cerne, como sensação, percepção, posteriormente memória e outras funções mais complexas. Nessa perspectiva, surgiram várias escolas do pensamento da própria psicologia que a gente pode entender que foram essas cinco aqui: estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, psicanálise e gestalt. E uma coisa importante é que dessas cinco escolas ou formas de pensamento ou linhas de pensamento da psicologia, surgiram as demais escolas ou abordagens ou formas de atuação do psicólogo que conhecemos até hoje. Então, dentre essas cinco, enquadramos e verificamos que o behaviorismo, ou a perspectiva mais comportamentalista, né, ou a linha mais comportamental, ela surgiu, né, numa perspectiva metodológica por Watson, que ele ganhou esse nome ou foi classificado dessa forma, tendo em vista que a sua ênfase era na metodologia, e aí eu faço a ponte com a metodologia experimental, tá? Então, Watson, ele tinha muito essa preocupação com como é que a gente pode descrever aquilo que a gente vê, que é o comportamento, e a partir daí conseguirmos compreender o indivíduo. Então, Watson ele defendia muitas questões em relação ao próprio behaviorismo, mas uma perspectiva extremamente observável. E alguns anos depois, cerca de 20 a 30 anos depois, Skinner, ele, apoiado nessa ideia do behaviorismo metodológico de Watson, ele começou a
questionar e trazer mais informações e mais possibilidades desse comportamento observável. Ele mostrou e demonstrou que alguns comportamentos estavam sob a pele, que alguns comportamentos eles poderiam ser investigados e mensurados sim, só que Watson ele não dava tanta importância assim nos seus estudos iniciais. E a gente está falando dos aspectos relacionados à emoção e pensamento. Então Skinner ele ganhou esse título ou esse nome ou essa classificação de radical nessa perspectiva de radicalizar mesmo a proposta de Watson quanto à forma em que o comportamento era descrito, tá? Então Skinner e aí eu faço o convite novamente para que você possa estar assistindo aquele documentário da professora Marta Ubner, que eu passei na sala de aula, para que você possa compreender que existem algumas características básicas do behaviorismo radical proposto por Skinner, certo? Então, características relacionadas à própria espécie humana, características relacionadas às questões individuais, subjetivas da pessoa, do indivíduo que a gente está trabalhando, e também em relação à cultura que estamos analisando esse indivíduo. Então, quando a gente fala na perspectiva da análise do comportamento de um indivíduo sob a visão ou a ótica do behaviorismo radical, a gente tem que se lembrar dessas três características básicas do indivíduo, tá? Ontogenética, filogenética e cultural. Isso a gente já entendeu, né? Mas desde quando o behaviorismo surgiu até os dias de hoje, a gente percebe que existem muitos mitos acerca do behaviorismo, como a questão de ignorar a consciência, sentimentos, estados mentais, que é superficial ou que não vê o homem em essência, como seus dons ou como essa maneira ou forma ou relação entre o experimentador e o sujeito, ou o modificador do comportamento e o indivíduo, como uma manipulação, né? Então a gente percebe hoje que a gente está falando sobre mitos. E aí é muito importante nessa perspectiva a gente conceituar do que é que a gente está falando. A análise do comportamento, que ela está embasando tudo em relação às modificações do comportamento, né, que a gente vai estar conversando nessa disciplina, surgiu do behaviorismo, como a gente já entendeu, e ela tem como conceito esse estudo científico das leis que governam o comportamento dos seres humanos e outros animais. Então, essa ciência da análise do comportamento, ela baseia-se na modificação do comportamento, tá? Então, a gente, voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala dessa modificação do comportamento, a gente está pretendendo fazer com que o indivíduo ele funcione melhor em sociedade. E aí vocês vão ver que alguns termos que eu vou estar utilizando, não só nessa videoaula, mas em toda a estrutura da nossa disciplina, vai ter alguns termos que vocês habitualmente não vão me ver falando no dia a dia, né? Porque são termos específicos dessa abordagem comportamental. E eu sugiro que você vá anotando essas palavras-chave ou esse glossário, né? Palavras diferenciadas para que você possa estar retirando algumas possíveis dúvidas, tá? Posteriormente. E aí, entendendo que a análise do comportamento, ela refere-se a essa ciência em que a modificação do comportamento ela é baseada, é importantíssimo, né? Análise do comportamento, a gente compreender que ela se divide em três pilares, ou possui três frentes, né, ou características que são fundamentais. A perspectiva teórica, a perspectiva da pesquisa básica, empírica, e a própria aplicação. Então, quando a gente está falando da teoria, dos aspectos filosóficos, teóricos, históricos, a análise do comportamento ela se baseia no behaviorismo radical de Skinner. Essa teoria ela é possível e passível de ser comprovada a partir do entendimento
que a gente utiliza metodologicamente o método experimental, né? Então, aqui no cerne, né, dessa imagem que a gente vê aonde essa disciplina, análise experimental do comportamento, ela vem se embasando, né? Ela, a partir dessa comprovação empírica ou da perspectiva da pesquisa básica, ela consegue comprovar o que na teoria foi se levantado, né? Ou as hipóteses que Skinner ele levantou. Não adiantaria, a nível de aplicabilidade, a gente ter uma teoria forte, a gente conseguir fazer essa verificação em laboratórios, a partir de metodologias experimentais, se a gente tocasse isso no dia a dia, né? Então, surge esse terceiro pilar, ou essa terceira frente de característica, ou enfoque da análise do comportamento, que se chama ABA, né? É uma sigla que vem ganhando muita ênfase nesses últimos tempos. Eu até já mencionei isso em sala algumas vezes. E essa sigla em inglês é a tradução de análise do comportamento aplicada, ou análise aplicada do comportamento. Essa ordem aí não vai estar interferindo, certo? Então, essas três sub-áreas da análise do comportamento, elas vão estar se interrelacionando em um processo contínuo. Esse conteúdo aqui, essa subdivisão, essa classificação, você pode estar se aprofundando melhor no artigo científico de Carvalho Neto, que ele traz exatamente essas subdivisões, inclusive chamando de braços da análise do comportamento, né? Então, só revelando algumas questões que a gente já viu em sala de aula, é que o comportamento, ele, na ótica behaviorista, ele vai ter essa conceituação ou essa característica principal de que ele é tudo. Comportamento é qualquer atividade do organismo, seja muscular, glandular, elétrica, encoberta, como as emoções e os pensamentos, como a gente estava falando agora há pouco. E o comportamento, ele só é possível ser mensurado ou quantificado ou estudado de maneira geral, porque ele tem essas três características aqui no final desse slide, que referem-se às dimensões do comportamento, a duração desse comportamento e a frequência. A dimensão do comportamento fala em relação às características desse comportamento que podem ser medidas. A duração é a quantidade de tempo, né, que esse comportamento ele está ocorrendo, e a frequência é o número de vezes que esse comportamento ele vai estar ocorrendo em um dado período de tempo. Então, o analista do comportamento ou behaviorista, são nomes, são sinônimos, eles vão estar observando o comportamento com outro enfoque, com outro olhar, identificando não somente aquilo que é possível da gente ver, mas sim pegando aquele comportamento observável e destrinchando ele o máximo que ele puder para fazer essa análise. Aqui são só algumas recomendações, né? Esse cachorrinho lindo. Ele está representando aqui a perspectiva da análise do comportamento do sorrir, né? Então, muitas pessoas sorriem, mas elas não necessariamente estão exprimindo ou expressando alegria, ou sentindo alegria. Então, o correto para o analista do comportamento não é fazer deduções ou julgamentos ou inferências subjetivas, mas sim focar naquilo que é possível de ser observado, ou seja, o indivíduo está expressando o comportamento de sorrir. Então, é muito importante, quando a gente estiver delimitando ou determinando o nome do comportamento que a gente vai estar se referindo, né, utilizando todos os elementos que são próprios daquele comportamento. Então, o sorrir representa esse abrir, né, da boca, o movimento dos músculos dos olhos, das bochechas, da face de maneira geral. Então, essa linguagem científica se torna essencial para o nosso trabalho. Então, quando a gente fala na perspectiva que a análise do comportamento é a ciência que se baseia na modificação do comportamento, é importante a gente também definir o que seria modificação de comportamento, que é essa aplicação sistemática
de princípios e técnicas de aprendizagem para avaliar e desenvolver comportamentos privados e públicos dos indivíduos, a fim de ajudá-los a funcionar melhor em sociedade, como eu já tinha mencionado para vocês anteriormente. Então, assim como o behaviorismo, dando continuidade a essa perspectiva de mitos, a modificação do comportamento ela também é vista ou mal vista para algumas pessoas ou alguns teóricos e em virtude de alguns mitos que a circundam, né? Como a questão de ser considerado um suborno, que utiliza eletrochoque, que é somente para problemas simples, né? E que não lida com emoções e pensamentos. Então, uma outra coisa que é importante a gente parar e pensar é que o modificador do comportamento, ele muitas vezes é visto como uma pessoa fria, uma pessoa mecânica, uma pessoa que ela não tem empatia com seus clientes ou pacientes. De maneira geral, é importante a gente compreender que existe uma sistematização em relação a como nós devemos nos portar ou ter a conduta em relação à modificação do comportamento. Isso de ser frio ou de não ter empatia, na verdade, eu acredito, né, que isso não vem em virtude da abordagem em si, né, comportamental, mas sim do indivíduo que faz uso dela. Então, é importante a gente discutir, fomentar e refletir sobre isso. E aí, o principal ponto desse processo de modificação do comportamento é a aprendizagem. A aprendizagem para o analista do comportamento pode ser entendida como qualquer mudança duradoura na maneira como os organismos vão responder a esse ambiente. Então, o responder ao ambiente pode ser um ambiente tanto externo quanto interno. A gente também pode entender esse ambiente como outras pessoas ou nós mesmos. Não leia esse ambiente como unicamente o físico, né? Essa sala que a gente está, o quarto, ou o computador, sei lá. Então, ambiente de maneira geral. E falar sobre aprendizagem é importante que a gente compreenda que essa modificação tanto pode ser em relação a um estímulo-resposta ou a uma contingência, como a gente vai entender hoje também, pré-existente, como o estabelecimento de uma relação contingencial nova, né? Então a gente tanto pode, em outras palavras, se adaptar a uma situação que já existe, quanto criar e estar numa situação inexistente ou nova. E aí é importante a gente entender que nessa perspectiva da aprendizagem, tem duas categorias de relações comportamentais que a gente pode visualizar e vislumbrar essa aplicabilidade da aprendizagem, que são, né, respondente e operante. Entenda esse respondente, né, como alguns sinônimos. Respondente, pavloviano, clássico, né, ou de Pavlov. Então, a gente está falando nessa perspectiva. O contraponto, ou outro tipo de categoria relacional, é em relação ao condicionamento operante. Então, o condicionamento operante, ele também pode ter, né, e aí você pode verificar alguns sinônimos, como skinneriano, behaviorista radical, né, o próprio operante. Então, todos eles são similares. Tá joia? Então, a categoria de relação, né, comportamental, nesse enfoque da aprendizagem respondente, a gente fez na sala de aula, né, a gente entendeu um pouquinho melhor em relação a como um estímulo que antes não tinha nenhum tipo de condicionamento, ou o indivíduo não tinha aprendido, ou associado ele, ou emparelhado diversas vezes, passou sentido para ele, né? E aí a gente dá um exemplo, né, desse processo respondente. Contudo, agora vamos enfatizar e estudar e nos aprofundar na categoria relacional do comportamento, né, desse processo de aprendizagem operante.